Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos algumas atividades. O professor vai explicar onde que a gente vai fazer cada uma. Primeiro, a gente vai fazer uma no livro Liga Mundo, nas páginas 117 e 130. Depois, uma no livro Apps, página 252. E no final, uma atividade no caderno. Então, vamos para a página 117 agora. Siga as pistas. 1. No sábado à tarde, Pedro e seus 4 primos Luciano, Felipe, Celso e Eduardo reuniram-se para ver televisão juntos. Eles se sentaram em 2 cadeiras e 3 poltronas. Siga as pistas e descubra em que tipo de assento cada um deles se sentou. Então, pessoal, aqui a gente tem os 5 primos e a gente tem onde eles sentaram. Nós temos cadeiras e poltronas. Só que a gente não sabe qual que é o nome deles. Então vamos ver as pistas para a gente poder descobrir. Pedro e Luciano sentaram no mesmo tipo de assento. Ou seja, Pedro e Luciano ou sentaram nas cadeiras ou eles sentaram nas poltronas. Vamos observar. Luciano e Celso sentaram em tipos diferentes de assento. Então, aqui eles sentaram no mesmo tipo, no primeiro. Luciano e Pedro no mesmo tipo. Agora, o Luciano e o Celso são tipos diferentes. Então, a gente pode até, se vocês quiserem usar um lápis de cor, vocês podem marcar em cima, Pedro e Luciano da mesma cor e o Celso com uma cor diferente. Aí, Celso e Eduardo sentaram em tipos diferentes de assento. Então, aqui, de novo, eles sentaram em tipos diferentes. Celso continua com uma cor e o Eduardo vai ter a mesma cor dos outros meninos. E no final, Felipe sentou em uma cadeira. Então, aqui a gente tem o Pedro, o Luciano e o Eduardo. Eles 3 sentaram em um tipo de assento. Depois o Celso e o Felipe sentaram em outro tipo. Então, a gente vai responder, Então, pessoal, ali embaixo você vai fazer uma tabelinha, igual eles estão sentados. Cadeira, poltrona, 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 cadeira. Nós temos aqui, 3 poltronas e nós temos 2 cadeiras. Lembram da marcação que a gente fez aqui? Você vai observar qual é o nome dos meninos que sentaram em cadeiras e qual é o nome que sentaram em poltronas. Assim você poderá resolver. Agora, pessoal, vamos lá na página 130. 1. Complete os espaços com o antecessor e o sucessor de cada número. Então aqui a gente vai fazer o antecessor e o sucessor, igual a gente fez naquela atividade do 2000. A gente vai colocar o número que vem antes, o número menos 1, e a gente vai colocar o número que vem depois, aquele que é mais 1. Então, o primeiro é tranquilo, 9.998. 10.001, a gente vai colocar o que vem antes e o que vem depois. 21.999. Aqui, o que acontece no depois? Quando eu junto 1, 999 mais 1 dá 1.000. Então, você vai fazer o próximo milhar. Depois 70.000. 70.000 mais 1 é fácil. O número que vem antes, pensa. 2.000, o número que vem antes é 1999. Os zeros viram 9. E esse daqui, a unidade de milhar, o mais próximo dos zeros, vai para o anterior. Então você pode usar uma estratégia parecida para descobrir o que vem antes dos 70.000. 27.560, 99.999. Para descobrir o que vem depois, é a mesma estratégia do 1999. Se eu junto mais 1, os 9 vão ficar 0. E esse daqui vai ser o próximo. Agora, olha só, qual o número que vai vir depois do 99.999? Vocês vão pensar e anotar no caderno, ou melhor, no livro. Aí o 2. Escreva por extenso o número indicado em cada bandeira. Então aqui a gente tem 4 bandeiras com 53.908, 62.175, 74.000 e 95.050. O que a gente vai fazer aqui?
a gente vai escrever por extenso, ou seja, a gente vai escrever o nome dos números. Por exemplo, 53.000. Eu vou escrever aqui, ó, 50 e 3.000. E aí, pessoal, peço até desculpas pelo L, é porque no computador é um pouco difícil de escrever. Mas, ó, eu escrevi 53.000, agora eu vou colocar 908. A gente vai escrever em palavras os números. Agora, 3, escrevo os números com algarismos. Então, ali em cima, a gente escreveu eles por extenso. Agora, eles estão por extenso e a gente vai escrever com algarismos. 17.422... 67.041. Reparem que aqui não tem centena. Como não tem centena, na hora que fosse a centena seria o zero. Ia ser 48.203. Esse daqui não tem a dezena, então a gente coloca um zero. Todos esses vão ter 5 números. Então, se você quiser facilitar, ó, o que você pode fazer? Você pode fazer, ó, 5 espacinhos, ó, eu vou fazer 4 linhas, e aí eu tenho espaço, ó, para dezena de milhar, para unidade de milhar, para centena, para dezena e para unidade. Eu consigo, ó, colocar os 5 números certinhos. Aí, se eu não tiver, eu coloco o zero. Agora, pessoal, livro Apis, página 252. Saiba mais. O cinema foi criado há pouco mais de 100 anos. Antigamente, até as pequenas cidades do interior do Brasil possuíam uma sala de cinema. Com o tempo, ele foi perdendo espaço para a televisão, o DVD e a internet em muitas cidades. Assim como outros meios de comunicação inventados nesse período, os equipamentos de cinema necessitam de eletricidade para operar. Então aqui, ó, a gente tem uma imagem da entrada do Cine Sete Irmãos em Porto Velho, no estado de Rondônia, em 1981. Olha como eram os cinemas antigamente. E aqui, ó, a gente tem no mapa onde que está localizada essa cidade. Então, ó, se a gente compara com o cinema do Rio Preto Shopping, com o do Plaza, com o do Cidade Norte, com o do Iguatemi, a gente vê que tem muita diferença, né? Hoje os cinemas estão em shoppings. Aqui em Rio Preto, antigamente o Praça Shopping também era um cinema. Olha só, pessoal, antigamente o Praça Shopping era assim, ó. Ele era o Cine Rio Preto. Aí com o tempo também foi mudando, ó. Olha só como era a entrada. Hoje a gente conhece como o Praça. Só que olha só, aqui está escrito Cine Rio Preto. Aqui, ó, as lojas que a gente tem. Agora, pessoal, na 1 está perguntando se no município que nós temos tem cinema, e tem. Agora, vamos para 3, que o professor depois vai explicar a 2. 3. Assinale os meios de comunicação que necessitam de eletricidade para funcionar. Então, ó, aqui a gente tem o meio de comunicação e se precisa de eletricidade. Você vai marcar um X ou não se ele precisa. Cinema, telefone celular, jornal, internet, televisão, revista, livro e rádio. Você vai marcar um X naqueles que precisam de internet. Agora, pessoal, na 2 é aquela atividade no caderno que o professor comentou. 2. Escreva no caderno uma pequena resenha sobre o último filme que você assistiu na televisão ou no cinema. O que é uma resenha? Resenha é um tipo de texto onde você vai contar sobre um filme, você vai contar sobre a história dele, e você vai contar se você gostou ou não, se você recomenda ou não. Então o que vocês vão fazer? Para a gente treinar essa resenha, no caderno vocês vão fazer o cabeçalho, e aí depois vocês vão escrever uma pequena resenha. Vocês vão contar o último filme que vocês viram. O último filme que eu vi foi tal filme. Vai contar um pouco da história dele. Ah, ele fala sobre um menino que fez isso e isso. Ele fala sobre alguns brinquedos que isso, aquilo. E se você recomenda ou não. Um texto bem simples, tá bom? Mas contando qual foi o filme, qual é a história dele, e se você gostou ou não, e se você recomenda ou não.